Bom dia, associado Anésio, como vão? Tudo bem? Aos associados e também aos não associados. Motivo dessa manifestação da Associação Anésio hoje, deixa eu confirmar aqui, dia 12/9/2015. A manifestação é a respeito de um podcast que foi feito ontem, de novo, outro podcast, feito ontem, dia 11, mais uma vez, pelo advogado. E a necessidade dessa resposta da associação, ela não vem como uma questão de briga, etc. e tal, Até porque existe aquele ditado famoso, Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então, até mesmo atendendo a um dos requisitos do nosso estatuto, que é defender o interesse da classe, ou pelo menos dos seus associados, melhor dizendo, é necessário esclarecer e, mais uma vez, desmentir algumas coisas. Peço desculpa pelo cenário aqui, no momento que eu estou em casa, como a gente tem mais o que fazer e tem outras coisas, além para a gente estar se preocupando, eu não necessitei nem do Dr. Renan, nem do Lacerda para fazer isso. Fiz algumas anotações a respeito do vídeo aí que o advogado fez e vou passar a elucidar para vocês, porque ele já passou de todas as esferas de abusos com relação, e afrontas com relação à associação. Ele vem sempre com um discurso de que estou sendo atacado, sou atacado dioturnamente, etc. e tal. Aí ele ataca a associação, ele interfere nos trabalhos da associação e depois fala que é a gente que interfere os trabalhos dele, Só que ele não aponta, não mostra nenhum um único momento em que a associação atrapalhou os trabalhos dele, ou no que quer que ele queira falar. No nosso último vídeo, a gente também desmascarou mais uma vez várias falácias do advogado, e o engraçado é que esse vídeo aí, esse podcast que ele fez ontem, dia 11/9, ele não refutou nada que a gente falou. Ele inventou uma outra narrativa em cima para justificar os atos dele. Teve como convidado um outro senhor lá, eu esqueci o nome dele agora, mas, se eu não me engano, ele é ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, não sei se é pelo PL, conheço ele de vista. Não vou fazer nenhuma consideração a respeito do convidado, porque até para mim ele está ali de inocente. Eu daria só um conselho ao convidado. Antes de tecer qualquer tipo, ou seja, antes de tecer qualquer tipo de opinião a respeito de uma parte, é bom ouvir os dois lados da história, para não se contaminar. Bom, o interesse aí do vídeo é demonstrar mais uma vez essas falhas. Vou chamar de falhas por enquanto, e até agradecer ele. Muito obrigado por produzir prova contra você mesmo, Porque o engraçado é que no podcast aí, ele que tem uma tela grande de televisão, ele não colocou nenhuma informação a respeito do balancete, que ele mostrou tão avidamente da outra vez lá, e nós desmentimos, falamos que aquele balancete é falso. Ele não mostrou, entendeu? Então, só para adentrar rapidamente, para também não desgastar vocês com essas questões, eu vou avisando. Uma vez ou outra eu vou cortar o vídeo, porque eu estou em um ambiente aqui que não é o meu, existem barulhos externos, entendeu? E uma hora ou outra eu vou estar cortando o vídeo, ok? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou fazendo em cortes aqui. O que eu fiz? Como é um vídeo chato, maçante, mais de 2 horas de vídeo, mas para a gente constituir a defesa, a gente tem que estar vendo o vídeo, Infelizmente eu tive que ter estômago para assistir o vídeo todo. E para não fazer vocês passarem por isso, eu separei os minutos, os tempos. Eu peço que vocês, não só associados como não associados, vocês também observem dentro dos minutos e dos tempos o que foi feito a cada momento, ok? Então, iniciando aqui. No minuto 26 ao minuto 28:59, ele disse que estava no hotel de trânsito e foi tratado como sargento, mas ele não mostrou nada que comprovasse isso. Ou seja, a gente vai ficar só na opinião dele, a gente vai ter que acreditar
na opinião dele, né, ou na declaração dele, que inclusive falou que tinha um balancete nosso que já provamos que é falso, mas ainda assim a gente tem que confiar na opinião dele. Falso, balancete. Dos 30 minutos aos 31 minutos e 10 segundos, ele afirmou que uma militar lá que tinha feito uma ligação, etc e tal, e ela afirmou alguma coisa, ele disse que ela foi punida. Ele não tem nem condição de saber e provar que ela foi punida por conta dessa questão aí. Uma troca de posição da pessoa que está atendendo o telefone e colocar ela em outra função, isso não necessariamente é uma punição. Ele fala isso, mas é para estar ali, vamos dizer, aumentando a credibilidade daquilo que ele fala. Aí depois ele vai e comenta que foi a um hotel de trânsito, ok, tudo bem, está dentro do que a gente falou no último vídeo, que ele faz o seu próprio trabalho, esquece a associação, ele não esquece a associação de jeito nenhum. Né? Aí ele disse que foi em um hotel de trânsito, fez algumas coisas lá, etc. e tal. Isso aí legalmente pode ser até constituído uma questão de estelionato, porque ele está se fazendo passar por quem não é, a partir de uma falha de sistema. Mas aí é o que eu acho que a AGU pode vir a falar a esse respeito. Aí, lá do minuto, deixa eu que eu anotei aqui, ó, lá do minuto 48 e 15 ao minuto 48 e 25, ele inclusive, ele faz uma acusação, na minha opinião, uma afronta, e também ele tenta descredibilizar a liderança dos fuzileiros navais que foram até Washington, São José da Costa Rica, com o Dr. George, não lembro qual foi o local específico agora de cabeça, dizendo que aquilo ali foi feito à toa, né, para nada. O que eles trouxeram de lá? Pô, trouxeram a documentação da corte, do primeiro secretário da corte, citando a CIDH diretamente para estar atuando a respeito disso aí, mas ele fala o que trouxe de lá. Ou seja, é uma tentativa, nem consideração ao pessoal dos fuzileiros que ajudaram ele lá, ele não tem, ele consegue ainda pegar e desfazer do trabalho do pessoal fuzileiro, da liderança que inclusive o ajudou nas manifestações. É uma prova de que ele não tem, vamos dizer assim, consideração, inclusive por quem o ajuda, bastando que não apoie mais ele. Aí vamos lá, pessoal. Aí das 1h01 até 1h03, ele incita vocês associados e quem não é associado contra a associação. Percebe-se nitidamente, isso já foi dito inclusive em uma queixa que foi feita na OAB contra ele, que o objetivo dele é tomar de assalto o movimento dos soldados especializados. Ele não se contenta em ter uma fração de pessoas que acreditam nele, não. Ele quer todo mundo acreditando nele, e nem que para isso ele tenha que denegrir a imagem da associação e tentar colocar os associados contra a associação, tentando constrangê-los ao fato de que está pagando a associação tantos anos, entendeu? Então, e tem o outro minuto aqui que eu vou falar aqui. Ou seja, aí de 1h05 e 26 segundos até 1h06, ele declara que a ANESE não deixa de trabalhar. Aí vem a questão, qual é o instrumento de prova que o advogado tem, que ele possa apresentar, dizendo que a associação não permite que ele trabalhe? A associação, e eu falo de diretoria, não falo de opiniões de outros associados, ou até de quem não é associado, que é contra as manifestações. Qualquer pessoa que é contra a manifestação, não acha produtiva a manifestação, ele pega essa pessoa, enquadra na ANESE e fala que foi a ANESE que falou. Não tem um documento, um pronunciamento nosso falando para a associação, para o pessoal não ir na manifestação dele. Muito pelo contrário, a gente fala, quem quiser ir, vá. Nós só não acreditamos. Ou será que agora a gente é obrigado a concordar com tudo que o advogado fala? Agora vamos para a seara do nosso interesse, né, que é a tentativa do advogado denegrir a associação. A partir da 1h
13 minutos até 1 hora, 13 minutos e 47 segundos, ele declara na maior cara de pau do mundo. E veja bem, ele diz que não separou o corte da DPF 260, onde a ministra Carmen Lúcia fala da Anésia. Dá uma olhadinha nesse corte. Na DPF 260, daqui a pouco vai aparecer um aí falando, mas está escrito aqui, na DPF. Eu nem baixei. Está escrito na DPF 260 que nem a associação da época e nem a ANESE são os órgãos de representatividade na totalidade dos militares. Ela fala isso. O que ela está dizendo? Você não representa a totalidade dos militares. Ou seja, o que ele fala? Ele finge que leu um trecho da nossa DPF onde a ministra teria dito que a associação, nem a PRAFA, nem a ANESE representam a totalidade da classe. A ministra Carmen Lúcia, ela nunca falou isso. Ele está mentindo, mais uma vez, né? Ele está mentindo. Engraçado, por que ele separou ao longo do podcast, ele deixou separado um parecer da AGU, que vamos entrar na seara, e ele não separou um trechinho, 2 trechinhos ali da decisão da Carmen Lúcia, na própria DPF. Esqueceu de separar. É porque aonde ele vai poder mentir, ele não pode usar o documento porque vai sabotar a própria narrativa dele. Mas eu vou ler para vocês e vocês vão ver se tem isso aí mesmo. Um momentinho só. Vamos lá, pessoal. Separei para vocês. Eu vou dar uma lidazinha aqui. Não vou estar olhando para a câmera. E provavelmente vou botar aqui em algum lugar o texto que ele simplesmente não quis ler. Ele só deu a interpretação dele, né? Vamos lá. Olha só, na DPF 260, a presidente Carmen Lúcia, ela falou, né, a relatora, ela falou, vou ler aqui, ó. Em 5/10/2012, a presidente da República apresentou informações suscitando preliminarmente a ilegalidade ativa da autora, no caso a PRAFA, na DPF 260, tendo em vista que a outra entidade nacional que representa a existência, né, tendo em vista a existência de outra entidade nacional que representa os ex-soldados especializados das Forças Armadas, abre aspas, Associação Nacional de Ex-Soldados Especializados. Esse trechinho aqui, a ministra Carmen Lúcia falou de representação da totalidade, que nem ele está falando falsamente aí, e ele não mostrou esse texto. Vamos botar de novo. Agora a decisão da Carmen Lúcia. Examinados os elementos ávidos dos autos, decido. Item 7. De início, anoto a irrelevância da alegada ilegitimidade ativa da autora em face da existência de outra entidade de âmbito nacional que representa os ex-soldados especializados das Forças Armadas, Associação Nacional de Ex-Soldados Especializados. Aonde está a fala da ministra Carmen Lúcia, relatora, falando sobre totalidade de representação? É uma mentira. Pô, pelo amor de Deus, você vai ficar com isso aí até quando? Mas vamos lá. Vamos ver então essa questão de representatividade de classes e totalidade e também associação, que ele fala, já foi desmentido várias vezes, mas ele insiste nessa interpretação que é só dele, que uma associação não pode entrar com a DPF. No último vídeo a gente mostrou, quem quiser dar uma olhada lá, se eu achar que eu até mostro, um print de tela do próprio site do STF, onde a Associação dos Magistrados foi aceita a petição da Associação dos Magistrados no STF. Mas não é associação? Não está no rol das entidades de classe, do artigo 103, parágrafo 9, onde ele sempre fala, está lá, Associação dos Magistrados. Vou ler duas decisões aqui, uma do ministro Barroso e uma outra também falando a respeito, e vou colocar na tela, falando a respeito de totalidade de representação e também de que é uma associação que está entrando com uma ação lá, seja a DPF, seja a DI, o que quer que seja. Ele fala que a associação não pode, porque na interpretação única e exclusiva dele, entidade de classe não significa associação. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, mais uma vez, né? Tive que fazer um corte, mas vamos lá. Vou ler aqui a decisão do ministro Roberto Barroso, recente, sobre a associação e a representatividade. Associação que o advogado aí fala que não pode. Ah, esqueci, ele é superior ao ministro do STF. Barroso, ministro Barroso, né? Roberto Barroso, vamos lá. É uma ADI. Vou ler aqui o corte da ADI, vou botar na tela aí para vocês. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que fixa prazos máximos segundo a faixa etária dos usuários para a autorização de exames pelas operadoras e pelo plano de saúde. Olha a decisão. Encontra-se caracterizado o direito de propositura. Ok? Os associados, ou seja, é uma associação, os associados da representante estão unidos pela comunhão de interesses em relação a um objeto específico, prestação de serviço lá suplementar, né? Esse elemento caracteriza a unidade de propósito na representação associativa. Cadê o rol lá que ele fala do artigo 103, parágrafo 9º, que é a entidade de classe? Olha, a entidade associativa. E vamos lá. Esse elemento caracteriza a entidade, a unidade de propósito na representação associativa, afastando a excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o conhecimento da ação. E aí? O ministro Barroso é um incapaz na visão do advogado. O advogado é que sabe. Os ministros da STF não sabem de nada. Vou ver se eu acho outra aqui, um momentinho só. Achei outra aqui, pessoal. Essa aqui é do ministro Aires Brito, de 2011. Abre aspas. A legitimidade ativa da entidade de classe de âmbito nacional não depende exclusivamente de número de afiliados. E aí? É por isso que a Carmen Lúcia não falou nada disso aí que ele disse que falou. Ele está mentindo. Né? Ou seja, não depende exclusivamente de número de afiliados, mas sim de sua afetiva representatividade, né, na categoria profissional, no plano nacional, ministro Aires Brito. E aí? Está mentindo para vocês mais uma vez, é o que eu falei. Ele considera a todos como um bando de incapazes, que não vão conferir nada do que ele fala. Ok, pessoal? Vamos para a próxima agora, que talvez seja a mais grave que ele fez, né, nesse videozinho aí. Grave para ele, para nós nada. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Olha só, das 1h, 16 minutos e 25 segundos até 1h20 aproximadamente, né, ele afirma, e o outro rapaz lá, o ala dele lá, agora eu vou falar o nome do ala, porque o ala falou da gente, né, o tal de Adão, e você vê que eles ficam assim, entreolhando assim. Ele disse que a ANES colocou a DPF sabendo que não ia dar certo, né? E depois colocou um parecer da AGU, né? Vejam bem, pessoal, nada do parecer foi provado. Outra coisa, ele comenta a respeito da decisão da Carmen Lúcia, que ela tinha dito que, tinha dado a dica, né, que a melhor coisa seria uma ADI. Veja bem, a dica da ministra é com base no que a Prapa colocou na DPF, que é totalmente diferente do que a ANES colocou na DPF. São contextos diferentes. Então, dentro do contexto do que a Prafa colocou na DPF, aí sim a ministra Carmen Lúcia falou, olha, eu nem li isso, ele disse que tá. Aí a Carmen Lúcia possa até ter dito, olha, a melhor opção aqui realmente é uma ADI. Porém, a argumentação e o objeto da ação da ANES é totalmente diferente. Então ele está misturando realidades ali para fortalecer a narrativa dele. Vejam bem, pessoal, o que eu vou falar para vocês. São 10 minutos, praticamente. Vejam esse trecho do vídeo, que eu vou falar para vocês aqui depois de novo, e analisem essa questão de que ele lê um parecer da AGU. Olha só, pessoal. Parecer da AGU. Ele olha a AGU como se fosse o baluarte da honestidade. A AGU, ela está ali, ela é uma advocacia, ela está ali para defender o cliente dela. Ela não vai falar bem da associação. Segunda coisa, pessoal, olha só a desonestidade intelectual. Existe, de um lado, o autor,
que é a prafa, e existe do outro lado o réu. Quando a AGU vai defender o réu contra o autor, ela tem que falar coisas que combatam o autor, que é a prafa. O que a AGU fez? Ela pegou quem não era autor da ação, não tinha nada a ver com a ação, que era a ANESE, e criou um parecer para falar mal da ANESE na ação da prafa. Nossa, é muito profissional, né? E ele coloca ali como se fosse o doutor lá da AGU, como se ele fosse ali o baluarte das coisas corretas e da honestidade intelectual no processo. Se você fala de uma pessoa que não está no processo, em uma ação onde sequer a ANESE teve conhecimento desse parecer, para pelo menos ter o direito da ampla defesa. A ANESE não foi citada para se defender a respeito das falas do AGU. E essa questão aí que a AGU fez é um termo conhecido no jurídico como a falácia do espantalho. Depois vocês pesquisem aí, mas eu vou dar aqui a minha interpretação. A falácia do espantalho é quando você coloca um termo que não foi discutido na ação para você bater naquele termo e você não discutiu o que está na ação. Então, quando você não discute a ação e você vai bater num termo que não está na ação, isso se chama falácia do espantalho, ou seja, ele vai bater naquele que não pode se defender. Entendeu? Então, a AGU, de maneira sorrateira, ela fala mal da ANESE numa ação onde a ANESE não está e a ANESE não tomou conhecimento disso e nem teve direito de defesa. Entenderam, pessoal? Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor, é bom que vocês entendam alguns conceitos. O que é um parecer jurídico? Vocês sabem o que é um parecer jurídico? Eu vou passar para vocês não se contaminarem com a minha opinião. Vou fazer uma pesquisa no Google aqui e vou mostrar para vocês. Vamos lá, um momentinho só. Olha lá, pessoal. Parecer jurídico, eu coloquei aqui a consulta no Google, tá? Então, vou colocar aqui na tela para vocês. O que é um parecer jurídico? O Google respondeu. Um parecer jurídico é um documento técnico elaborado por um profissional do direito, como um advogado ou um consultor, que analisa um caso ou situação específica, apresentando uma opinião especializada e fundamentada em lei. Então, veja bem, pessoal, um parecer não é nada mais de uma opinião, é o famoso eu acho. O famoso eu acho. E geralmente esse eu acho é em favor de quem ele está defendendo. Entendeu? E não nos deu direito de defesa. Ele está falando da ANESE numa ação que não é da ANESE. Como é que a ANESE vai se defender disso aí? Entendeu? Ou seja, então, pessoal, mais uma vez, eu vou falar para vocês aqui, tenham a paciência para ver essa comédia desse parecer. São 10 minutos. Um parecer que o advogado fala com toda a pompa, ele fica até empolgado, não consegue nem se segurar na cadeira, se fica assim. Ele está todo empolgado, lendo um parecer de 2011 o parecer, que foi colocado na nossa DPF, onde esse parecer foi sem direito de defesa da associação, colocado na nossa DPF 13 anos depois, né, e que o Ministério Público não deu nem prosseguimento. Vamos então, eu vou dar um minuto para vocês aqui, vou ler pelo menos os pontos principais do parecer, ok? Dá um pausezinho aqui. Vamos lá, pessoal, olha só, eu separei os minutos aqui, vocês vão assistir, caso tenham interesse, das 1 hora, 18 minutos e 40 segundos até 1 hora, 28 minutos e 43 segundos, ou seja, de 1 hora e 18 a 1 hora e 28 são 10 minutos, né? Tenham paciência, até para vocês verem a pasmaceira que é esse parecer aí, que ele coloca como se fosse a melhor coisa do mundo, esse parecer. Então, pessoal, das 1 hora e 18 e 40 segundos até 1 hora e 18 e 43 segundos, a AGU, vou separar a melhor parte aqui para vocês, ok? Vou separar aqui para vocês aqui a melhor parte. Coisas que a AGU falou, tudo, não citou uma lei, não mostrou uma prova, é tudo base em suposições, é o famoso eu acho. Vamos lá, vou ler aqui para vocês rapidinho. Ó. Se tivesse 2.000 associados, teria arrecadado X. Olha só, é se e teria. Tudo suposições, é igual um processo aí que foi julgado há algum tempo aqui atrás.
Olha uma mentira da AGU. A ANESE sequer contratou advogado. Pô, quem é da ANESE desde do dia da sua fundação sabe que a ANESE sempre teve advogado. A AGU está mentindo no parecer. Pô, ela nem provou que a ANESE não tem advogado, falou que a ANESE não contratou, não constituiu advogado para fazer a sua defesa num processo que ela não é autora. Como é que pode um negócio desse? Mas aí o parecer é muito crível, muito perfeito o parecer. Outra coisa, a ANESE disse que quem não se associar não poderá ser representado. É óbvio, isso aí está, eu vou ver se eu acho aqui, até em uma ação criminal que a própria AGU criou contra uma outra associação. Vou ler aqui para vocês. Ele fala que a AGU, a ANESE, vamos dizer assim, ele fala que a ANESE está chantageando as pessoas para que todo mundo tem que ser representado, senão não vão ser representados por ela. É óbvio, uma associação, quem representa assim, a totalidade é sindicato e não associação. Mas vamos lá. Diante do cenário, é favorável, é razoável a suspeita, não é nem a confirmação, porque eles não apresentaram nada. A suspeita que a ANESE não tenha real interesse em resolver a causa dos soldados, mas de manter viva, no caso, a demanda para arrecadar dinheiro dos associados. Ou seja, mais uma acusação feita num processo onde a ANESE não é autora, onde ela não pode nem se defender. E o juiz viu isso. Ok? Vamos lá. É possível que a associação, é possível, não é uma certeza, ou ele poderia usar uma palavra, está comprovado. É possível que a associação tenha fins ilegais. Outra coisa, mandar cópia do parecer para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro para que investigue a possível, né? Ou seja, opinião, né? Ilegalidade da ANESE e proceda caso entenda cabível. Então, quer dizer, a AGU ela cria um parecer cheio de mentiras, cheio de suposições, em 2011, num processo onde a ANESE não é autora, ou seja, portanto, não pode se defender, e ainda pede para o Ministério Público fechar a associação com base em opinião, sem lei, sem prova, e caso o Ministério Público entenda cabível. Vamos lá. Eventual prática de crime. Eventual, não é comprovada a prática de crime. Eventual prática de crime pelos seus representantes e pediu que o Ministério Público avaliasse. Então, vocês vão ver que eu coloquei aqui do lado todas as palavras-chave no parecer da AGU. Ou seja, se teria, suspeita, é possível de novo, eventual, e depois pede para a AGU, o Ministério Público, avaliar. Você sabe o que o Ministério Público fez? Em 2011, num processo que a ANESE não era nem autora e ela não teve possibilidade de se defender, não foi garantido à ANESE a ampla defesa, isso foi uma covardia da AGU, e ele acha que a AGU agiu muito bem, né? O processo esse parecer foi para o lugar dele, que ele deveria estar, a lata do lixo. Ele foi para a lata do lixo. A ministra Carmen Lúcia não comentou nada a respeito desse parecer na decisão dela. O Ministério Público não falou nada. Ou seja, esse parecer da AGU, que eu já falei que ele foi para onde ele deveria estar, que é a lata do lixo, ele não comprovou nada. Não tem uma lei citada no parecer. Não tem uma afronta. De acordo com o artigo tal, inciso tal da lei tal, a ANESE fez isso. Ela não enquadrou a gente em nenhum artigo criminal do código, né, criminal lá, que eu esqueci o nome. Ela não apresentou uma prova. É um parecer criado de forma covarde em um processo onde a ANESE não era autora para se defender e foi ignorado pela Carmen Lúcia, foi ignorado pelo Ministério Público, que estava na lata de lixo. Logo após, o que a AGU fez? A AGU pegou nesse processo, nossa, agora a DPF 1148, além dela ter usado as argumentações do advogado, ela também fez o quê? Pegou o parecer, tirou lá da lata do lixo e jogou na defesa dela, que na minha opinião também foi um lixo. Né? Pegou o parecer e botou a mesma coisa.
E ele foi de novo para a lata do lixo, mesmo sendo referendado pelo advogado. O ministro André Mendonça, ele não fez nenhuma menção a respeito do parecer, não pediu para a AGU, não pediu para o Ministério Público abrir investigação de novo. Estamos todos aqui. Vocês acham que o Ministério Público e a AGU ia deixar a ANES funcionando se tivesse que comprovar alguma coisa? São só falácias. E vejam bem, o principal não parecer, ele não tem que ser só uma opinião, ele tem que estar demonstrando a lei, e não foi feito nada disso. Então o parecer é um lixo. Mas o melhor da história foi no final dessa narrativa aí de 10 minutos. Assistam, são só 10 minutinhos. Agora que vocês já estão instruídos do que é um parecer, do que ele precisa ter, que é lei e provas. É rápido, é de 1 hora, 18 minutos e 40 segundos, até 1 hora, 28 minutos e 43 segundos. Assim, 10 minutinhos, rapidinho, vocês assistam. Vocês vão ver que é um parecer montado em cima de suposições, sem prova nenhuma, sem alegação legal nenhuma, sem apresentação de lei, não citou uma lei. Não citou uma prova no parecer, e o advogado reutilizou o parecer que ela botou lá e foi tudo para a lata de lixo. O parecer voltou para a lata do lixo, a opinião do advogado foi para a lata do lixo, o ministro não considerou que o advogado seja nem advogado, tanto que chamou ele de senhor. Mas o mais engraçado agora de tudo é o seguinte, né? Foi a pergunta matadora do Adão, do rapaz lá chamado Adão. Olha, vocês precisam combinar o que vocês vão falar para vocês não caírem nessa pegadinha que joga por terra tudo que vocês falaram. A pergunta do Adão, ela jogou por terra os 10 minutos de glória do parecer da AGU lido pelo advogado. O Adão perguntou o seguinte, vou ler aqui. O Adão perguntou, ao final, né? Como é que está isso aí? Aí o Prudêncio ficou com a cara de tacho, sem saber o que falar, né? E respondeu, né? Eu não sei. E aí como é que ficou isso aí? Tu sabe? Eu não sei como é que tá isso aí. Não acompanhou não, né? Não, eu trouxe isso aqui, porque isso aqui tá dentro. Eu não sei, ele não sabe. Eu sei como é que tá. O Ministério Público jogou no lixo o parecer da AGU, entendeu? E o principal, depois que foi jogado a pá de cal, em 10 minutos de perda de tempo de uma leitura de parecer, foi também a pergunta do convidado, onde o convidado leu aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ele perguntou, depois disso, abre aspas, né? Depois disso, não houve nada mais? Ou não houve mais nada? Fecha aspas. Prudêncio de novo. Não sei, não vi. Depois disso não teve mais nada? Eu não vi. Então, assim... Por que ele não pegou a investigação do Ministério Público? Porque ele não tem. Quando é um documento que ele não tem como provar, ele fala que não sabe, não viu. Entendeu, pessoal? Então, uma mentira tentando denegrir, mais uma vez, a imagem da associação, tentando desestimular os associados, tentando desestimular quem quer se associar. Porque ele tem um interesse que todo mundo sabe. Ele mesmo falou lá, o outro rapaz lá falou, que é arrebanhar essas pessoas aí. Ele quer estar no topo, sem nenhuma concorrência para isso. Entendeu, pessoal? Então, mais uma vez os associados, eu até finalizo essa questão aí, né? Vocês vejam que a intenção dele não é nada mais do que tentar fazer isso. Mais uma vez, até agradeço a ele. Produziu mais uma vez prova contra você mesmo. E já existe, não sei se a gente vai conseguir colocar ainda, mas já existe uma queixa-crime a respeito da sua conduta, fora o que já foi feito na OAB, e esteja à vontade a explicar como você achou um balancete de quase 600 milhões de reais. Você vai ter que explicar como é que você conseguiu um balancete de 600 milhões de reais que você colocou na conta da associação. Você vai ter que explicar em uma ação criminal a respeito disso. Aí é o que eu falo. O rapaz lá, ele ataca a associação direto, tenta dissolver a associação de todas as formas possíveis, ou via judicial, ou tentando boicotar com mentiras, influenciar associados, ou quem pretenda se associar, depois fala em união. Não, vamos nos unir.
A união que a gente precisa ter união. Pô, ninguém faz união tentando boicotar o colega, não. Entenderam, pessoal? Então, mais uma vez, é uma mentira. Mostrou um parecer de AGU mentiroso, sem defesa da associação, em um processo que nem a associação estava presente. E acha que isso é um ato profissional da AGU. A AGU é a defesa da entidade aeronáutica. Ela vai falar, ela vai inventar o que for necessário para tentar denegrir ou desabilitar quem quer que seja. Ok, pessoal? Mais uma vez aí, obrigado aí. E vamos continuar firmes, fortes e resistentes a ataque externo, que infelizmente não deveria haver, mas há. E a associação só faz se defender, a associação não ataca de forma nenhuma. Vocês podem ver que a associação só se pronuncia a respeito desse senhor depois que ele entra com uma posição de mentira. Nós precisamos defender o direito, o interesse do associado, e dentro do interesse do associado está proteger o associado de influências mentirosas. Ok, pessoal? Um abraço aí, uma boa semana e sabe-se lá, até a próxima mentira do nosso amigo aí, que vai ser tranquilamente desfeita. Ok, pessoal? Um abraço aí. Uma boa semana para todos. Ou melhor, um bom final de semana para todos.